Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula do curso de Administrador de Redes do Senac Dourados. O assunto agora é protocolo de transmissões nas redes de computadores. Diante da necessidade de comunicação de vários tipos de serviços que são disponibilizados nas redes, um exemplo de algum deles, e-mail, páginas de internet, servidor de arquivos, existem vários protocolos. Um protocolo nada mais é do que uma forma ordenada da transmissão, ou seja, é uma regra a ser seguida para que você possa ter o bom funcionamento desse serviço, levando em consideração hoje que existem N tipos de computadores, você tem N tipos de sistemas operacionais, então são esses protocolos que formam a unicidade da comunicação. Sem eles seria impossível eu ter, por exemplo, um computador com um sistema operacional Windows se comunicando com o Linux, se comunicando com o macOS. É através desses protocolos que é estipulado um padrão. Então, alguns exemplos de alguns protocolos que nós vamos conhecer. Protocolo IP de comunicação na internet, então a internet ela só funciona hoje por conta desse protocolo. O DHCP, que é uma configuração automática de placas de rede e dispositivos. O TCP, que é um protocolo que junto com o IP controla a transmissão em redes locais, redes MAN, redes WAN. O HTTP, protocolo de comunicação via web, o FTP, protocolo de transferência de arquivos, dentre outros que estão aparecendo aqui. Por exemplo, o POP e o SMTP são protocolos de envio e recebimento de e-mail. Mas nada disso daqui seria possível se nós não tivéssemos um modelo, ou seja, uma regra, uma receita de como se cria um protocolo. Então não adianta eu falar inicialmente para vocês sobre o que é o protocolo TCP/IP sem antes a gente ver como que ele é feito, em cima do que ele foi modelado. A modelagem utilizada no nosso curso vai ser a modelagem universal, modelo OSI, Open System Interconnection, uma forma aberta de interconexão. Vamos conhecer um pouquinho do que é esse modelo. Aqui algumas características desse modelo. Permite a visualização das funções nas redes por camada, então ele é um protocolo estipulado por camada. Você vai ver daqui a pouco que existem as camadas de rede, camada física, nós vamos ter camada de seção, transporte. Então a comunicação via rede ela é feita de forma segmentada nesse modelo aqui. Decompõe as comunicações de rede em partes menores para que você tenha uma forma mais fácil de implementação. Padroniza os componentes de rede, então a grande sacada do modelo OSI é você ter um padrão de comunicação universal entre diversos tipos de dispositivos. Cada camada do modelo OSI individual tem um conjunto de funções, então a comunicação de rede ela ficou segmentada, ou seja, você tem uma parte do modelo que trabalha a comunicação em nível mais baixo, a comunicação de impulsos elétricos, por exemplo. E você tem depois, por último, na sétima camada, são 7 camadas, na sétima camada que a gente já vai conhecer, você tem lá a camada de aplicação, que é a camada que nós, usuários, utilizamos os sistemas que utilizam as redes de computadores para comunicação. O modelo OSI então ficaria dividido nessas 7 camadas aqui, de baixo para cima. Então nós temos a camada física, a camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de seção, camada de apresentação e de aplicação. Esse desenho ele tenta ilustrar como que funciona o envio e o recebimento de um pacote pela rede. Nós já sabemos que a comunicação em rede ela não é feita, ela não sai um pacote de informação de 1 mega, por exemplo, e ele trafega na rede. Não, se você deseja transmitir 1 mega de informação na rede de computadores, em uma rede local de computadores, esse pacote de 1 mega ele vai ser segmentado em vários outros pacotes que vão trabalhar, a comunicação será trabalhada usando essa modelagem aqui. Então supondo que você quer transmitir, então começa sempre aqui na camada 7, na camada de aplicação, que é aquela camada que o usuário trabalha. Então o usuário vai utilizar uma aplicação e vai disponibilizar a comunicação até a máquina receptora. Então você tem o seu pacote de comunicação, já nós vamos conhecer o que cada uma faz. Vai passar pela camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. A camada física é a camada mais baixa, são os nossos pulsos elétricos propriamente ditos, os binários, zeros e uns. Então ele vai pegar isso daqui e vai transmitir pela rede. Isso daqui é uma transmissão de vários pacotes, tá vendo? Feito na nossa rede.
Transmitiu, a máquina receptora vai receber na onde? Né? Então a portadora, a placa de rede da máquina receptora, ela vai estar recebendo pela camada física também. Então ela vai receber os pulsos elétricos e vai começar uma conversão. Então você vai ter aqui, ó, recebe na camada física, sobe para enlace, sobe para a rede, sobe para transporte, sobe para sessão, sobe para apresentação e por fim a aplicação mostrando para o usuário, né, que pode ser um usuário, né, pessoa mesmo, como pode ser um usuário do sistema operacional. Tá? Então toda vez agora em redes de computadores que você ouvir a palavra usuário, ela vai ser na verdade ou o usuário pessoa mesmo ou o usuário SO. Tá? Então a aplicação recebe por fim, né, esse pacote ou essa sequência de pacotes que foi transmitida pela nossa rede. É mais ou menos assim que funciona a modelagem OSI, né, durante uma transmissão de dados. Tá? Então transmite e recebe nesse formato que está aparecendo no desenho. Tá? Algumas vantagens do modelo OSI: redução do custo devido à padronização dos produtos, tá? Permite independência no desenvolvimento de software e hardware, agiliza a adoção de novas tecnologias, porque você não vai precisar de ficar inventando os novos modelos, o modelo já está aqui, tá? Então ele só deve ser implementado em novas tecnologias. Tá? Facilita a detecção e correção de problemas na rede, pois a comunicação, como por ser feita segmentada, né, por ser feita por partes, por divisões, né, então em um determinado ponto aqui, principalmente nas 3 primeiras camadas, se ocorrer algum erro você já vai descobrir, né, isso só é possível porque a tua placa de rede ela tem implementada no protocolo TCP/IP parte do modelo OSI, tá? Então isso ajuda muito na detecção de problemas de rede, que são muitos, nós já vamos conhecer alguns. Utilizado como referência para diversas arquiteturas. Tá? Toda vez que a gente vai montar uma rede, seja ela uma rede local, doméstica ou uma rede de um porte maior um pouco, né, nós vamos ter sempre o modelo OSI presente, né, nessa produção dessa estrutura, né, dessa topologia de rede. Tá? Aqui como que funciona e o que cada camada transmite. Tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a camada física, ela transmite bit a bit, né? São os nossos pulsos elétricos aqui, ó. Um bit é um sinal elétrico transmitido pela portadora. Portadora é a mesma coisa que placa de rede, tá bom? A camada de enlace, então a camada de enlace vai pegar todos os bits desse pacote que deve ser transmitido, né? E vai criar um quadro. Tá? No quadro a gente tem uma checagem, correção e recuperação dos blocos de bits, caso aconteça algum erro durante a transmissão e recebimento desses bits, né? É no quadro que é feita a vistoria se está tudo ok, se não está faltando nenhuma parte. A comunicação, né, a transferência de uma informação nas redes de computadores, ela só é possível porque é feita uma checagem já logo na segunda camada, né, uma checagem dos bits. Se acontecer um erro aqui, né, já é cancelada a transmissão desse pacote e o próprio modelo OSI já se encarrega de trabalhar a recuperação, né, desse pacote que foi perdido. Bom, feito isso, a transmissão bit a bit, a criação de um quadro com as verificações desses bits, é criado um datagrama, tá? Que é o empacotamento dos quadros usado na transmissão de uma rede externa, implementação de roteamento e escolha do melhor caminho. Então aqui é como se você pegasse os bits, verificasse que todos esses pacotes de bits, né, esse agrupamento de bits, esses blocos de bits estão todos corretos. Tá? Se estiver tudo correto, você vai colocar como se fosse o datagrama, como se fosse um pacote, né? Como se você estivesse querendo transmitir um pacote usando, por exemplo, os correios. Uma vez que você transmite algo pelo correio, ele tem lá um endereço, né? E um endereço do destinatário e de quem emitiu esse pacote. Tá? A escolha do melhor caminho, quem faz é o correio. Né? Como que eu faço para mandar, por exemplo, um pacote daqui de Dourados para São Paulo? Quem vai definir o melhor caminho, a rota desse pacote? Né? No nosso caso aqui, ó, vai ser a camada de rede. Então, no empacotamento que são definidos, né, os roteamentos e a escolha do melhor caminho para que você entregue um pacote na rede de forma mais rápida. Subindo para a camada de transporte, nós vamos ter um segmento. Então, um segmento é a definição de regras para controle da comunicação entre duas pontas finais que estão se comunicando entre si. Tá? É o protocolo dessa camada que garante a entrega correta dos dados desse destino. Então aqui entra no caso o nosso TCP. Tá? Então é aqui que é feita a verificação se nós não estamos perdendo algum tipo de pacote durante a comunicação. Tá? E aqui que se vir a ocorrer esse pacote é o protocolo TCP/IP que deve fazer a comunicação, né, o gerenciamento, né, de recuperação desse pedaço, vamos dizer assim, da informação que ficou faltando.
E por fim, na camada de sessão, apresentação e aplicação, nós vamos ter a mensagem. A mensagem ela realiza o acesso do usuário à rede. Lembrando que o nosso usuário aqui pode ser o usuário eu, pessoa, né? Você, pessoa, pode ser o usuário do sistema operacional. Tá? Trocas de mensagens para especificação nas duas pontas, né? A forma de sincronização, se você está trabalhando em Half ou Full Duplex, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Transformação ou conversão de códigos para aplicativos do nosso usuário. Tá? Então tudo isso daqui, ó, as últimas 5, a seção, a camada 5, 6 e 7, elas trabalham diretamente com o usuário. Tá? Então elas são implementadas no sistema operacional, é onde a gente pode escolher a velocidade da nossa placa de rede, o modo de transmissão, se é half ou se é full, né? Onde você verifica se está faltando ou não uma parte do seu documento, se chegou um documento corrompido, né? Um arquivo corrompido. Então aqui nós temos acesso direto, né, a trabalhar de forma com que a gente consiga visualizar realmente o que está acontecendo nessas 3 últimas camadas do modelo OSI. Daqui para baixo é a nível de hardware, é a nível de sistema operacional, então nós não temos muito acesso. Tá? Funções, isso aqui é um resumo do que cada função faz para que você possa, né, entender de forma condensada o que é o modelo OSI. Então a camada física faz a transmissão de bits, camada de enlace, controle de erros, tá? Camada número 3 de rede, roteamento, camada número 4, transporte ao empacotamento, camada número 5 é a sincronização, né? Sincroniza as duas placas de rede que estão fazendo a comunicação. Tá? Camada número 6, sintaxe, a forma de comunicação. Tá? Se você está trabalhando a 10 megabits, 100 megabits, 1000 megabits, half, full duplex, tá? Aqui que é feita a sintaxe. E número 7 são os nossos aplicativos, seja eles aplicativos do sistema operacional ou aplicativos que nós, usuários, né, definimos para que possa ser utilizado. Tá bom? Aqui um resumo de alguns equipamentos e em qual camada que esses equipamentos se encontram. Tá? Se você tivesse, por exemplo, uma comunicação feita aqui, ó, por 2 computadores, tá vendo? Os 2 computadores estão interconectados num hub, tá? E depois conectados no switch, depois conectados num roteador. Esses 2 cenários aqui, eles não estão em um mesmo local físico, não estão no mesmo prédio, como se essa rede aqui fosse em um lugar e essa rede aqui fosse em um outro, separado. Por isso que eu tenho a comunicação feita por roteadores. Tá? Então, observe que o nível de camada, o número 1, que é a nossa camada física, nós temos o hub. Tá? Então o hub implementa o barramento de interligação dos hosts. Host é a mesma coisa que computador. Tá? Então o hub que está conectado diretamente com os nossos computadores. Tá? O switch ele é um computador de camada 2, de camada enlace. Por quê? Ele faz a interligação entre segmentos de uma rede local. Tá? Então o switch ele tem uma característica diferente do hub que já foi dito na última web aula, né? Que fala que o switch ele consegue criar enlaces entre, né, os componentes que estão conectados com ele. Então se tem 5 computadores, ele cria enlaces apenas entre esses 5 computadores. Tá? Por isso que nós estamos falando de switch aqui na camada de enlace, tá? Porque ele consegue fazer a interligação dos segmentos de uma rede. Tá bom? Camada de roteamento, a camada de rede, tá? O roteador é um computador que encaminha o tráfego através da WAN. Lembrando que o WAN é internet. Tá? Então nós vamos ter o quê? Quem está na camada de rede? O nosso roteador, tá vendo? Porque ele que vai escolher o melhor caminho. Implementações de melhor caminho são feitas dentro dos roteadores. Tá? A grande maioria dessas rotas são as próprias prestadoras de serviço, né? As próprias empresas de telecomunicação que realizam isso daí. Tá? Então, camada número 3, os nossos roteadores, certo? Depois nós vamos ter a camada de transporte, sessão, apresentação, é tudo feito no computador, tá vendo? Então é implementado pelo sistema operacional, seja ele Linux, Windows ou macOS. Agora que você já conhece o modelo OSI, tá? E você deve aprofundar os seus estudos fazendo a leitura do material, nós vamos falar um pouco sobre o protocolo TCP/IP e seu funcionamento. O protocolo TCP/IP ele foi criado em cima da modelagem OSI, porém ele sofreu uma compactação, então ele é uma melhora do que já existia de bom no modelo OSI. Tá? A ideia do protocolo TCP/IP, conjunto de 2 protocolos usados na comunicação de redes LAN, MAN e WAN. Então, as 3 grandes separações geográficas de rede trabalham com TCP/IP. Solução prática para problemas de transmissões de dados entre vários dispositivos, de vários fabricantes, de várias tecnologias diferentes. Implementa as seguintes camadas. Perceba que são menos camadas do que, né, o modelo OSI.
rede, internet, transporte e aplicação. Essas são as camadas. Vamos ver o que cada uma faz. Inicialmente nós temos a camada de rede, tá? Então você vai ter uma abstração de hardware, ou seja, a camada de rede aqui ela vai trabalhar diretamente com o tipo de rede que você se encontra. Hoje nós trabalhamos muito com a rede do tipo Ethernet, tá? Então é a rede que a gente utiliza em casa, nos escritórios, tá? A rede Token Ring já é uma rede mais utilizada em indústrias, né? Redes que formam anéis de comunicação. Tá? A rede Frame Relay ela é usada mais para comunicação entre roteadores. Tá? Então você está vendo aqui que é uma abstração do funcionamento, né, de que forma que as nossas portadoras, as nossas placas de rede vão acessar e vão trabalhar. Ó. É o equivalente à camada 1 e 2, né, do nosso modelo OSI. Tá? Então eles enxugaram as duas primeiras camadas, a física e enlace do modelo OSI, e colocaram tudo em uma camada só. Bom, aqui tem depois para quem se interessar em fazer uma pesquisa a mais aí, ó, você tem o I3E-802.3, são o que? São os regimentos, né, são as normativas que controlam o funcionamento de uma LAN. Aqui você tem o funcionamento de uma WAN. E quiser depois fazer uma pequena pesquisa para entender melhor sobre os meios de comunicação do protocolo TCP/IP a nível de rede, tá? É só pesquisar sobre essas normativas que vocês vão encontrar bastante conteúdo. Camada de internet, né? Estabelece a troca de pacotes sem conexão através de uma malha de rede física. Tá? É aqui que é implementado o roteamento, né? A internet funciona com roteadores. A internet nada mais é do que uma grande rede de computadores formada por roteadores. Tá? Então o roteamento ele é fundamental e ele está presente aqui no TCP/IP dentro da camada de internet. Tá? Roteamento entre as diferentes sub-redes, assim como funções para evitar o congestionamento, né, para evitar, né, que existam choques de pacotes dentro da sua rede. Tá? Então existe a camada de internet para fazer isso daí tudo. Padronizado em um formato de pacote e protocolo IP, que é o Internet Protocol. Tá? Então aqui que a gente vai ter a ação do IP, né, da nossa camada de internet do nosso modelo TCP/IP. A camada de transporte permite a dois pontos da rede estabeleçam uma conversação exatamente igual ao modelo OSI. Né? Então aqui que é definido o transporte. Aqui eu estou usando dois exemplos, né? O TCP e o UDP. Né? São dois protocolos que estão na camada de transporte do modelo TCP/IP. Tá? O modelo TCP de transmissão, né, ele é um serviço confiável orientado à conexão, ou seja, o TCP ele faz tratamento de perdas de pacote. Tá? Então, se um pacote se perde na rede, ele vai tentar recuperar esse pacote através da camada de transporte. O modelo UDP, tá? User Data Protocol, né, ele é um serviço não confiável e não orientado à conexão. Esse tipo de modelagem, né, esse tipo de protocolo UDP, ele é usado mais em comunicadores de voz, né, via internet, por exemplo, o Skype. Né, se você for conversar via Skype com alguém, você vai perceber que às vezes a voz corta, mas a conexão não cai. Né, então ele não se importa muito em tratar esses pacotes que foram perdidos durante, né, a conversação via internet. Tá? Então é muito usado para esse tipo de aplicação que não necessita de tratamento de falhas de pacote. Toda vez que a gente precisa de tratamento de falhas de pacote, a gente tem que pensar em protocolo TCP. Camada de aplicação, né, onde estão os sistemas que o usuário vai estar utilizando. Tá? São os protocolos de serviços básicos que a gente encontra em uma rede. Por exemplo, né, em uma rede que utiliza a comunicação TCP/IP, o DNS e o DHCP são serviços do tipo de aplicação, são protocolos que ficam na camada de aplicação. DNS soluciona problemas de nomes na rede, né, faz a conversão de IPs para nomes, e DHCP o fornecimento, né, de IPs de forma automática na rede. Então esse fornecimento de IPs automáticos na rede que é a nossa aplicação, é o nosso serviço, porque você como usuário do computador, você consegue perceber que a máquina está recebendo um endereçamento IP de forma automática. Tá? Protocolos de outros tipos de serviço, FTP, que é acesso de arquivos via internet, HTTP, que são as páginas de internet, SMTP, POP, MAP, são todos protocolos, né, que ficam na camada de aplicação, que são utilizados, por exemplo, SMTP, POP e MAP para e-mail. Tá? Taxa de transmissão, né, as velocidades que você vai encontrar dentro de uma rede de computador.
Muito antigamente nós tínhamos a taxa de transmissão de 10 megabits, 100 megabits, 1000 megabits e hoje, 1000 megabits bem presente no dia a dia, tá? E 10.000 megabits são as próximas tendências aí para redes cabeadas, tá? 10.000 megabits hoje ou 10 gigabit, ele é mais utilizado e mais encontrado em fibras ópticas, tá bom? Agora nós vamos pular um pouco de assunto, a parte de transmissão, velocidade a gente vai exercitar em sala de aula, no nosso encontro presencial. Eu vou falar um pouco do tipo de cabo. Essa primeira parte do nosso curso, ela é uma parte bem prática, que trata bem a parte de cabeamento. Então nós vamos ter que conhecer alguns tipos de cabo para poder exercitar isso daí melhor no nosso laboratório de redes. O primeiro tipo de cabo é o cabo tradicional, conhecido como cabo UTP, tá? Ele é um cabo simples, aquele cabo azul de rede, onde você tem aí uma taxa de transmissão de 100 megabits. Você só pode lançar esse cabo, fazer lances de cabo de 100 metros, tá? E é o nosso cabo conhecido como cabo categoria 5E, tá? Então já vai se acostumando com esses nomes, porque a gente vai utilizar eles bastante na nossa sala de aula. O cabo UTP é conhecido também como cabo par trançado sem blindagem, é o cabo mais simples que tem, que a gente vê em todos os lugares, tá? Deve ser tomado alguns cuidados no manuseio desse cabo. Por exemplo, pela falta de blindagem, você não pode colocar esse cabo junto com um cabo elétrico, isso vai gerar um ruído na rede sua, muito menos próximo a um motor, que também isso vai acabar gerando uma interferência na sua rede, tá? Esses cabos eles são feitos para trabalhar de forma indoor, dentro de ambientes fechados, passados em canaletas, enfim, ou conduítes, canos, tá? Mas eles têm que estar sempre protegidos, não pode ficar exposto. Aqui uma pequena diferença, os cabos UTP, eles são os cabos sem blindagem. O cabo UTP são os cabos que possuem blindagem. Então aqui nós temos as três categorias, na verdade, de cabos. A gente vai estar conhecendo daqui a pouco a 6 e a 6A. Eu só falei por enquanto da categoria 5, que é o nosso cabo azul. Perceba que nessa foto aqui, você tem o cabo de categoria 5, ele não possui nenhum tipo de blindagem. Já aqui você tem uma malha, que faz a blindagem desse cabo. Já é um cabo mais reforçado, um cabo mais resistente um pouco. O cabo categoria 6, que transmite a 1000 megabits de início e podendo chegar até 4000 megabits, você perceba que o categoria 6 ele já possui um reforço aqui dentro, que é um traçante que separa os pares desses fios nossos, devido à alta taxa de transmissão de dados, então esses fios já ficam isolados, tá? Só que além já dessa proteção que a gente tem aqui dentro, você tem mais uma capa de blindagem. E o categoria 6A, que já é uma categoria 6 ampliado, esse A é de ampliado, ou seja, ele consegue transmitir até 10 gigabits por segundo. Então você perceba que ele tem um traçante aqui no meio que separa os pares do nosso cabo. Ele já tem uma proteção a mais do que a própria capa dele. Porém, existe também a sua versão blindada, que vai possuir uma capa metálica e também uma capa de borracha mais reforçada, fazendo aí com que esse seja um dos melhores cabos de par trançado do mundo. Bom,